Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Nisso, eu falo isso há muitos anos e toda vez que eu falo me criticam, mas ainda não me convenceram do contrário. Indivíduo não existe na Bíblia. Existe pessoa, pessoalidade, mas não existe individualidade. Não existe essa questão de isso é foro íntimo, você não tem nada a ver com isso, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não, 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 não. Lá no Gênesis, no capítulo 4, quando Caim mata Abel e Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? O Abel responde, sou eu guardador do meu irmão? A pergunta tem uma resposta óbvia. Deus diria para ele, claro que é. Claro que é. Inclusive, Deus já havia dito isso. Quando chama Caim e diz assim, olha, eu vejo que o seu semblante, a sua face se corrompeu, você está desfigurado. Cuide desse ódio aí. O pecado está batendo à sua porta e você deve controlar esse pecado aí, não deve ceder a isso. Então guarde-se para que você não faça mal ao seu irmão, porque você é sim guardador do seu irmão. Isso é o ensinamento da Bíblia Sagrada. A Bíblia não conjuga eu e meu, a Bíblia só conjuga nós e nosso. E, inclusive, uma dica para você. Pastor, e o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um salmo que não é um indivíduo que está orando esse salmo, é Israel que está orando esse salmo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas, guia-me às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte. O que é isso? É Israel peregrinando e atravessando o deserto como um povo. Então é Israel coletivo que está dizendo, o Senhor é meu pastor. É Israel coletivo, não é um indivíduo. Tanto que depois que ele atravessa o deserto, o povo atravessa o deserto, onde ele chega em Canaã, e aí já não tem pastos verdejantes, tem a mesa do banquete, porque ele chega na terra onde mana leite e mel. É a terra da fartura. Então já não tem mais atravessar deserto em busca de pastos verdejantes e águas tranquilas. Agora chegou em Canaã, agora é uma mesa, um banquete, e eu chego na casa de Deus, é coletivo. Então a Bíblia toda é coletiva, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a vitória é nossa, enfim, é nosso. Então essa ideia de liberdade individual, propriedade privada, pecado de foro íntimo, tudo isso aí é conceito moderno. A Bíblia é coletiva, o meu pecado afeta a sua vida. Da mesma forma que quando eu jogo lixo na rua, eu estou afetando a sua vida, quando eu estou poluindo o rio, quando eu estou escovando o dente com a torneira aberta, eu estou atrapalhando a sua vida. O meu pecado atrapalha a sua vida. A minha retenção de recursos, o meu egoísmo atrapalha a sua vida. É tudo sistêmico, é tudo sistêmico. Então você tem uma lógica que enfatiza a liberdade individual e o indivíduo como o soberano livre, que ninguém pode dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, ninguém pode impedi-lo e cercear e limitá-lo, porque ele é o rei, ele é o soberano indivíduo, ou você tem uma lógica de coletividade e de espírito de sacrifício, de renúncia, dos privilégios individuais, das riquezas individuais, sempre em benefício do coletivo. Então, liberdade tem limites? Na minha opinião, tem. E isso não é uma questão de filosofia moderna, pós-moderna, do pós-guerra, não é uma questão dos filósofos extraordinários que refletem sobre isso no debate público, na filosofia pública. Isso, no meu entendimento, é bíblico, é Bíblia Sagrada. Está na tradição de Israel, está na tradição cristã.
quando o apóstolo Paulo diz que a gente não deve buscar os nossos próprios interesses, mas buscar os interesses dos outros. E que devemos cultivar em nós a mesma atitude de Cristo Jesus, que tendo todos os privilégios da sua natureza, condição, status e identidade divina, abriu mão deles e se tornou servo. E aí o Paulo diz, então faça o mesmo que você vai ver como o mundo vai ser diferente. Fique afirmando a sua liberdade individual e você vai ver a praga, a desgraça, a guerra, a maldição que vai ser a sociedade, que é isso que a gente assiste. Agora, estabeleça limites para a sua liberdade, coloque como valor maior o bem comum e a vida humana e abra mão dos seus privilégios e da sua liberdade, do seu direito à liberdade em benefício coletivo, e você vai ver que o mundo vai ser diferente. Esse mundo diferente tem nome, chama-se Reino de Deus. Porque o que a gente vive é um reino das trevas, é um reino de escuridão. Mas graças a Deus, tem muita gente no mundo que já vive segundo a lógica do reino de Deus. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. E muito obrigado por você me ouvir até agora, e eu quero, ainda dá tempo de eu ouvir um pouquinho o que é que você tem a dizer e o que você disse aí enquanto eu estava dizendo daqui. Vamos lá, com licença. Gabriel Pinheiro. O humor é uma forma de expressão. Se irão podá-lo, chegará também a vez dos filmes, músicas, livros e etc. Como ficarão as demais formas de expressão? Então, todas as formas de expressão, Gabriel, devem se submeter a limites. Inclusive, eu não posso subir no púlpito da minha igreja para fazer discurso de ódio, incitar a violência. Não posso fazer isso. Ah, mas nós não defendemos a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade religiosa? Defendemos. Mas se eu tiver que sacrificar a liberdade de crença, de culto, de expressão, para proteger a vida humana, eu opto por sacrificar as liberdades. Você não faria isso? Agora, deixa eu citar para você, hoje o meu amigo o pastor Kenner Terra, no perfil dele do Instagram, eu li o comentário que ele fez sobre o Léo Lins e ele termina citando Mikhail Bakhtin. Bakhtin é um filósofo da linguagem, é um russo filósofo da linguagem. O Bakhtin disse o seguinte, o riso deve ser usado para desestabilizar quem pratica o mal e não para ridicularizar quem sofre o mal. Não por acaso é um filósofo russo. O riso deve ser usado para desestabilizar quem pratica o mal e não para ridicularizar quem sofre o mal. Então, o humor é uma forma de expressão, mas guarde, aliás, já que eu citei o Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, lembre-se disso, que não existe discurso que seja puro, neutro. Todo discurso é ideologicamente determinado e condicionado. Tem que ver que ideia esse discurso propaga, que ideia esse discurso defende e quais as consequências para o coletivo se aquelas ideias defendidas nesse discurso ganharem densidade pública. E isso é óbvio. O que os líderes de Israel que crucificaram Jesus fizeram? Eles disseram, olha, ele está dizendo que é o Messias e tem um montão de gente acreditando nele. Nós temos que acabar com esse cara antes que todo mundo acredite nele, porque se todo mundo acreditar nele e o imperador romano César ficar sabendo disso, César vai vir aqui e vai matar todo mundo. Então é melhor a gente matar só esse cara. Por quê? Porque todo mundo sempre soube que todo discurso e toda narrativa propaga uma ideia. E a gente tem que perguntar se essa ideia se tornar hegemônica na sociedade,
como será essa sociedade? Então, sim, você está certo, Gabriel, que o humor é uma forma de expressão, mas toda forma de expressão tem que sofrer o cuidado de se submeter a limites, e especialmente para favorecer o bem comum.